E aí, pessoal, tudo certo? Vamos fazer mais um estudo aqui, tá? Esse aqui é de Feijão, a ruptura dessa barragem ocorreu em Brumadinho, em Minas Gerais. E aí, voltando, é um estudo técnico, tá? A gente não está preocupado aqui com quem foi responsável e etc. É apenas um estudo para obter lições aprendidas, né? Tá aqui a barragem, é, barragem de Feijão, né? Em 2018, antes da ruptura, ela já estava desativada, estava aqui um processo de descaracterização, né? Que era necessário aí monitorar essa estrutura. E aí um detalhe é que existia aqui embaixo algumas instalações, inclusive um restaurante e infelizmente, né, a ruptura ocorreu bem no horário do almoço, que gerou aí perda de muitas vidas, né, além das pessoas que estavam trabalhando. E aí o detalhe é o seguinte, ocorreu de uma maneira muito rápida. Olha só, aqui é o instante inicial, 11 segundos depois a barragem já estava no chão. Então a gente repara que com 0,2 segundos dava para ver algumas deformações, algumas trincas, né? Aqui essa parte baixo, com 5 segundos já dava para ver que estava rompendo. Então ela começou a romper por baixo e a crista começa a bater. Aqui a crista já está bem mais abatida. Aqui já lama, né, vindo como se realmente já tivesse ocorrido a ruptura. 6 segundos, movimentação de massa enorme, e com 11 segundos já é uma ruptura progressiva. Aí já são taludes que em sequência vão rompendo também, além do primeiro. Então realmente é algo assim assustador, né? O processo de liquefação é realmente surpreendente e requer, né, todo cuidado e atenção. E aí fica aquela pergunta: será que não era possível identificar que isso iria ocorrer? Será? Então, algumas pessoas dizem que não. No entanto, a gente vai ver aqui que existiam indícios, né, que isso poderia ocorrer. Então, vamos olhar aqui. Bom, inicialmente a estrutura é uma estrutura alteada montante. Né? Aqui houveram 10 etapas de alteamento. Outro detalhe importante, teve um recuo aqui no alteamento 4, e a gente viu que isso ocorreu também lá em Fundão. Né? Quando você recua, você acaba construindo diques sobre material. O ideal seria construir ele sobre a praia de material arenoso. E isso não ocorreu, né? Nesse caso aqui. Outra questão é que a drenagem interna não foi feita nesses primeiros alteamentos. E aí foi necessário aumentar a drenagem depois, mas essa parte de baixo ficava constantemente saturada. A estrutura chegou até 86 metros de altura e taludes aí numa média de inclinação de 2:1. E aí o que a gente começa a ver? Que essa estrutura ela deformava. Tá? Tinha uma impressão que ela estava se consolidando. Então via isso aqui com bons olhos. Para que esses aqui são os vetores mostrando as deformações que estavam ocorrendo. Por imagens satélites do INSAR, se verificou que as deformações eram da ordem de 30 milímetros por ano. E também, outra questão que a gente verificou é que antes da ruptura estava se realizando uma campanha de sondagem para a instalação de novos pesômetros. Ou seja, provavelmente os níveis pesométricos estavam muito altos, e estavam com dúvida se era realmente esses níveis. Né? Então, por isso, provavelmente por isso que estava se instalando
mais instrumentos, né? Existe um estudo complementar, eu estou me baseando no estudo realizado por Robertson e sua equipe em 2019, mas houve depois um estudo complementar mostrando que essa campanha de sondagens, né, provavelmente um desses furos foi um dos gatilhos, que gerou ali um excesso de poropressão, uma ruptura hidráulica e startou a ruptura, né? Existem também outras teorias para esse gatilho, que o nível freático foi subindo, né? Existe também uma teoria de que houve também um pequeno terremoto, talvez causado por desmonte de rochas, né? Alguns explosivos. Então existem algumas dúvidas em relação a qual que foi o gatilho. Mas fato é, a estrutura estava com condições, né, de estabilidade muito baixas, como a gente vai ver logo à frente. Aqui é um ensaio de CPTU realizado no rejeito, mostrando nível freático relativamente alto, né, numa estrutura aí de 86 metros de profundidade. E se observa que você tinha camadas onde gerava muita poropressão. Você tem camadas de materiais mais arenosos intercaladas com camadas de material de baixa resistência. Então esse também é outro problema grave que a gente viu, né? Porque esses materiais de baixa resistência normalmente são mais argilosos e eles acabam adensando, e esse adensamento gera deformações horizontais que com um momento ou outro vai desconfinar esses materiais arenosos. E aí o que você tem? Material arenoso, Na alto e mais um detalhe. Materiais contráteis. Aqui no SBT de Robertson a gente vê que a maior parte dos rejeitos estão abaixo dessa linha de CD igual a 70, mostrando materiais extremamente contráteis. Parte argilosa e tinha finos 50 a 90% de finos, IP igual a 10. Materiais com IP dessa ordem tende a ser suscetível à liquefação, e a parte arenosa, além de ser não plástico, tinha uma fração também de finos, né? Então, reparem, pessoal, tinha aqui uma distribuição, né? Olha só, uma parte dele tinha um comportamento arenoso, uma parte argiloso, transicional, e uma parcela aqui que é uma argila sensitiva. Normalmente esses materiais eles têm uma fragilidade muito grande. Fragilidade é isso aqui, ó. Quando você faz um ensaio trexial, ele ganha um pouco de resistência e depois perde abruptamente a resistência, chegando aqui praticamente zero. Então isso aqui é um material que tem uma fragilidade enorme, né? Então aqui é a parte do material arenoso e esse aqui é a parte do material argiloso. Os dois, muita fragilidade. Quando a gente pega o diagrama de tensões, né, a gente verifica também que ele vai para a esquerda, né, que é como se fosse um comportamento não drenado, gerando poropressões e uma perda significativa aí de resistência. Então, esse material ele é impressionante, né? Olha só, ele tem uma resistência boa inicial, mas com uma pequena deformação, menos de 2%, ele já começa a perder, né? E aí, quando começa a perder, praticamente se torna um fluido, né? E é isso que leva a aquela ruptura abrupta e rápida que a gente comentou, né, inicialmente. Em poucos segundos, praticamente toda a estrutura já havia se movimentado. Quando a gente tira ali uma seção da estrutura, reparem aqui, você tem materiais mais arenosos, que são esses mais amarelos, intercalados com materiais finos, que
são mais avermelhados, laranjados. Então essa intercalação é um problema muito grave, tá? Quando faz uma análise não drenada, utilizando parâmetros liquefeitos, o fator de segurança, aqui ó, 0,1. Ele rompeu quando ele chegou a 1, né? Então o fator de segurança efetivo, com parâmetros efetivos, era mais alto. Mas aí, quando começou a ter o gatilho, material saturado, olha o NA como que estava alto. Essa parte de baixo toda saturada aqui, ó. Tensões elevadas, uma estrutura alta. Materiais finos intercalados com materiais arenosos, né? Ou seja, um breve gatilho levou a estrutura para o chão. Então fica aí, né, mais um ponto de atenção, né, para nós. Parece que a história vai se repetindo, né, até muito semelhante. Então, por isso que até esse tipo de estrutura alteada a montante já está proibida. Mas eu tenho verificado que ainda não se tem a preocupação necessária com o sistema de drenagem. Porque com o tempo, esse NA acaba subindo dentro da estrutura. E aí você provavelmente vai ter materiais contráteis ali. Inicialmente pode ser que eles não eram contráteis, mas à medida que vai se colocando mais cargas, a gente sabe que a condição desse material muda. Então por isso atenção com a drenagem interna. E tem mais casos para a gente ver, tá? O próximo caso aí que a gente vai falar é de Cádia, na Austrália. Lá também teve um problema.